A história da ufologia está repleta de casos fascinantes, mas poucos são tão complexos, controversos e impactantes quanto o de Billy Meier. Este homem não apenas afirmou ter contato com extraterrestres, mas também apresentou evidências que até hoje dividem pesquisadores, cientistas e entusiastas. Prepare-se para conhecer a jornada de um homem comum que se tornou uma figura central no estudo dos OVNIs. Imagine um jovem de 26 anos, mecânico, em uma pequena oficina na Suíça em 1973. A vida de Billy Meier estava por um fio. Ele havia sido diagnosticado com um câncer terminal, com uma expectativa de vida de menos de 1 ano. Foi então que, em 16 de maio, enquanto trabalhava sozinho em seu carro, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa envolveu seu veículo e Billy sentiu como se o tempo parasse, como se ele estivesse flutuando. Quando a luz se dissipou, Billy Meier não era mais o mesmo. Sua aparência física mudou drasticamente. Mas as transformações não foram apenas externas. Ele desenvolveu habilidades que desafiavam a lógica e a ciência. Relatos afirmam que ele podia curar ferimentos com um simples toque, fazer uma flor brotar instantaneamente de uma pedra e demonstrar um conhecimento profundo sobre fenômenos que a ciência da época ainda nem sonhava em compreender. O homem que estava à beira da morte renasceu com um propósito que abalaria as estruturas do nosso entendimento sobre o universo. Um ano depois, em 1974, a experiência de Billy tornou-se ainda mais direta. Enquanto estava em sua oficina, ele teve seu primeiro contato visual com um ser de outro mundo. Ele não descreveu uma criatura com olhos, boca ou forma humanoide, mas sim uma presença luminosa, etérea, que irradiava uma paz profunda e transcendental. Este foi apenas o começo de uma longa série de encontros. Ao longo dos anos seguintes, Billy Meier relataria ter se comunicado com uma tripulação de 25 a 30 extraterrestres. Eles se identificaram como Raelianos, vindos de um planeta chamado Rael, em uma galáxia distante. Segundo Billy, os Raelianos não eram visitantes recentes. Eles observam a Terra há milênios, com o objetivo principal de guiar a evolução humana, intervindo apenas quando necessário para garantir nossa sobrevivência e nosso progresso como espécie. Eles não estavam aqui para conquistar, mas para ensinar. Uma das peças mais surpreendentes dessa saga é a Carta de Hal. Billy alegou ter recebido este texto diretamente de sua entidade guia, um ser chamado Hal. Escrita com letras que brilham, a carta continha informações que poderiam reescrever a história da humanidade. Nela, era revelada uma origem alternativa para nossa espécie, sugerindo que fomos geneticamente modificados por seres extraterrestres para acelerar nossa evolução. A carta não parava por aí. Ela descrevia detalhadamente a biologia dos próprios Raelianos, seres com a capacidade de se regenerar e com uma fisiologia baseada em minerais, e não em carbono como a nossa. Além disso, a carta trazia conceitos de física avançada e falava de uma religião universal, unindo espiritualidade e ciência de uma forma nunca antes vista. Era um verdadeiro tesouro de conhecimento cósmico, entregue a um mecânico suíço. Com essa nova missão, no início dos anos 80, Billy Meier transformou sua casa em algo extraordinário, o Laboratório de Estudos Interdimensionais. Este espaço, que ele afirmava ser monitorado por Hal Tornosey, o epicentro de suas pesquisas e experimentos, lá ele desenvolveu instrumentos peculiares, como o oscilador de Hal, um aparelho que, segundo ele, era capaz de medir energias de outras dimensões. O laboratório não era apenas para estudos solitários. Tornou-se um ponto de encontro para testemunhas e pesquisadores que queriam ver os fenômenos com os próprios olhos, e os relatos são de tirar o fôlego. Pessoas descreveram objetos flutuando no ar sem qualquer suporte visível, luzes se movendo de formas impossíveis, desafiando as leis da física que conhecemos. E, talvez o mais impressionante, muitos testemunharam a habilidade de Billy de curar ferimentos graves com um simples toque de suas mãos. Como era de se esperar, uma história tão fantástica rapidamente chamou a atenção da comunidade científica e a dividiu completamente. De um lado, físicos e astrônomos de renome viram nas afirmações de Meier um potencial revolucionário. Eles estavam genuinamente interessados nas implicações científicas que poderiam surgir se aquelas informações fossem verdadeiras. Afinal, poderia ser a chave para desvendar
os maiores mistérios do universo. Do outro lado, o ceticismo era forte. Muitos especialistas, especialmente em áreas como ciência política e comunicação, viram a história toda como uma ficção elaborada. Para eles, Meyer era um charlatão talentoso, criando uma narrativa complexa para ganho pessoal. Eles apontavam para inconsistências nos seus relatos ao longo do tempo e o fato de que muitas de suas afirmações mais espetaculares não podiam ser testadas ou verificadas pelos métodos científicos tradicionais. Essa controvérsia sobre a autenticidade das experiências de Billy Meier continua acesa até hoje, um debate sem fim entre crentes e céticos. Mas Billy Meier foi além dos relatos de contatos. Ele começou a desenvolver um corpo teórico completo, que ele dizia ser baseado nos ensinamentos dos raelianos. Essas teorias eram tão radicais que pareciam ficção científica. Mas com o tempo, algumas delas começaram a ecoar em pesquisas de vanguarda. Ele falou sobre a física raeliana, que descrevia a realidade não como partículas e forças, mas como uma complexa matriz de números. Ele introduziu a biologia raeliana, que via a vida como sistemas holográficos e redes de informação. Sua cosmologia raeliana pintava o universo como uma entidade consciente, em constante evolução. E a psicologia raeliana entendia a mente e a consciência como redes de informação com acesso a múltiplas dimensões. Inicialmente, essas ideias foram descartadas como pura especulação. No entanto, décadas depois, conceitos como a teoria das cordas e a ideia de universos holográficos começaram a ser seriamente explorados pela ciência, com pesquisadores desenvolvendo modelos matemáticos que, curiosamente, se assemelhavam a algumas das descrições de Meier. A jornada de Billy Meier não parou nos anos 80. Ele continuou a compartilhar suas descobertas. Em 1997, publicou um livro detalhado, compilando seus encontros e todo o conhecimento que afirmou ter recebido. Sua narrativa se expandiu, abordando temas ainda mais profundos, como a existência de dimensões paralelas, a verdadeira natureza do tempo e a possibilidade de nos comunicarmos com civilizações inteligentes não só em outros planetas, mas em outras realidades. Billy Meier faleceu em 2014, mas sua morte não foi o fim da história. Pelo contrário, seu legado parece mais vivo do que nunca. Pesquisadores continuam a analisar seus relatos, suas fotos e filmes de OVNIs, e muitos dos conceitos que ele introduziu foram lentamente absorvidos, de uma forma ou de outra, pela pesquisa científica e pela cultura popular. Hoje, a história de Billy Meier continua a se desdobrar. Seu impacto pode ser visto em centenas de artigos científicos, livros, documentários e, claro, em uma comunidade global de pessoas que, inspiradas por ele, olham para o céu noturno com uma nova perspectiva. A verdade sobre a origem das experiências de Billy Meier pode nunca ser totalmente conhecida. Foi ele um profeta cósmico ou um mestre da ilusão? Talvez a resposta não seja tão simples. O que é inegável é que sua narrativa mudou para sempre a forma como pensamos sobre nosso lugar no universo e sobre o incrível potencial que a humanidade pode ter. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você ficou fascinado pela história de Billy Meier e quer se aprofundar ainda mais nos mistérios do universo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixe seu like se gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos que também amam esses temas. Até a próxima!